De volta ao Boletim Guará. Em assembleia realizada ontem, os bancários decidiram não promover greve. Na votação virtual, mais de 60% dos votos foi pela manutenção dos trabalhos, tendo em vista que a maioria dos sindicatos filiados aprovaram as propostas apresentadas pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Segundo o presidente estadual da categoria, os bancários do Maranhão já haviam rejeitado essas propostas. Porém, com a orientação do Comando Nacional para que houvesse a aprovação, ficou inviável a deflagração da paralisação nacional. Os períodos de trabalho de campanha e pré-campanha sempre causam confusão nos candidatos e no eleitorado. Existe uma gama de restrições e, neste ano, novas orientações estão sendo repassadas. Por conta disso, um advogado da área lançou uma cartilha orientando sobre o que pode e o que não pode. A determinação do Tribunal Superior Eleitoral é clara e proíbe que candidatos que vão disputar as eleições deste ano realizem lives com artistas nas redes sociais. A medida foi avaliada pelo Ministério Público Eleitoral, que entendeu que o formato é semelhante aos showmícios, prática que também é proibida pela legislação. Essa é apenas uma das restrições que os candidatos vão enfrentar na disputa eleitoral municipal deste ano, com o objetivo de alertar os candidatos e profissionais que vão atuar no processo eleitoral. Este advogado especializado em direito eleitoral divulgou um guia prático do candidato. Facilitar o acesso à informação mais atualizada sobre as regras das eleições de 2020 e sobre os conceitos básicos do direito eleitoral, né? Todo o cidadão pode se informar através do guia prático. O candidato, o pré-candidato, ele obrigatoriamente deve conhecer o mínimo das regras e dos conceitos de direito eleitoral para poder participar de uma convenção, ser escolhido como candidato, realizar a sua propaganda eleitoral, disputar, enfim, o pleito em toda a sua dimensão, sabendo das regras, sabendo das normas, para que ele não incida em nenhuma conduta irregular. Nos últimos anos, a internet vem sendo bastante utilizada nas campanhas políticas. Nas eleições deste ano, a expectativa é que os candidatos passem a utilizar ainda mais o poder da internet e das redes sociais para se aproximarem com os eleitores. A estratégia é positiva, mas também é preciso tomar bastante cuidado em cada publicação. O especialista alerta que é necessário que o candidato saiba os períodos e prazos corretos para a divulgação, para que não cometa o crime de propaganda eleitoral antecipada. Sem dúvida nenhuma, a informação, o acesso às normas, às leis, às resoluções do TSE, aos conceitos fundamentais do direito eleitoral é muito importante para que você possa participar da campanha como eleitor, como cidadão, como candidato, como jornalista ou como dirigente partidário, mas sabendo ali das regras fundamentais, porque todos podem vir a ter alguma conduta questionada na Justiça Eleitoral. E quando o candidato que pode vir a ser o candidato, quando o pré-candidato que pode vir a ser o candidato, ele é um artista, o que fazer? Vamos proibir o cara de tocar o violão dele numa live que ele estiver fazendo? Será que também está proibido? São coisas, né? São pontos que estão sendo discutidos ainda, analisados. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem discutido diversos pontos a respeito disso. Porque o universo virtual abriu um leque de possibilidades do que pode ser feito, mas também agora já existem regras determinando o que não pode ser feito. Falando ainda sobre a eleição, o início da semana, na realidade desde o final da semana passada até o dia de ontem, foi muito aquecido o campo político aqui no estado do Maranhão. Na última sexta-feira, o PSDB declarou o apoio ao pré-candidato Eduardo Braide do Podemos. O PSDB fechou com o Eduardo Braide e o Eduardo Braide, dessa forma, já tem 5 partidos no seu arco de aliança. Mostrando também está preparado, o pré-candidato Rubem Júnior foi, no final de semana, em algumas localidades, fazendo reuniões, tentando intensificar a sua campanha. E ontem, 2 acontecimentos, na realidade 3 acontecimentos, mostraram como que essa disputa eleitoral deste ano deve ser
bem complicada, bem acirrada. Logo pela manhã, o deputado estadual e pré-candidato Neto Evangelista recebeu o apoio formal do MDB, uma orientação da nacional do MDB para que o partido aqui apoiasse o Neto Evangelista. E aí nós temos um arco de alianças em volta do nome do Neto bem curioso, porque ele é do DEM. E junto com o Neto Evangelista está o PDT, que é do campo da esquerda, agora o MDB, que está numa espécie de centro ali, mas aqui no Maranhão todo mundo sabe que historicamente o MDB, quando ainda era PMDB, e o PDT sempre foram adversários políticos. E temos o PSL, partido que até hoje é da base do presidente da República, Jair Bolsonaro, partido para o qual ele pode, inclusive, voltar. Ele se desfiliou há alguns meses, pretendendo criar o partido dele, mas até o momento não conseguiu isso. Pode ser que volte ao PSL. Aí imagine um círculo, uma coligação formada pelo partido do presidente da Câmara dos Deputados, o partido do presidente da República, que não se bate com o presidente da Câmara dos Deputados, o MDB e o PDT, que são dois partidos que não convergem muito aqui. Mas, mostrando uma certa civilidade, ontem o senador Everton Rocha, que comanda o PDT aqui no estado do Maranhão, esteve no apartamento da ex-governadora Rosiana Sarney para poder sacramentar isso, junto com todos os aliados da coligação do Neto. Outro ponto importante da movimentação política de ontem foi a desistência da deputada estadual Detinha, que vinha se organizando, formando o grupo para disputar as eleições aqui em São Luís, mas ontem ela surpreendeu, junto, lógico, com seu marido, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, anunciando a desistência dela e aderindo ao projeto do deputado estadual Duarte Júnior, pré-candidato pelo Republicanos. E Duarte, então, que tinha só o Republicanos, e o PTC, que é o partido do pai do atual prefeito da capital. Na sua coligação, a coligação estava, por enquanto, só de 2, agora o Duarte tem um arco com 5 partidos. Porque o PL do Josimar de Maranhãozinho está trazendo junto o Avante e o Patriotas, que já tinham aderido à coligação da Detinha. Por último, destaque, o Adriano Sarney. Ele ontem fez a convenção junto com todos os correligionários do Partido Verde, lançando a sua candidatura oficialmente à Prefeitura de São Luís, mas fica o questionamento no ar. O MDB, que aqui no estado do Maranhão tem como base a família do deputado estadual Adriano Sarney, está no arco de aliança do deputado Neto Evangelista. Como fica essa situação? Será que é só o MDB que vai apoiar o Neto Evangelista? Ou a família também vai? Ou a família vai seguir independente? São questionamentos em volta dessas discussões políticas em preparação a essas eleições que devem acontecer, que volto a dizer, deve ser uma das mais apertadas que nós veremos aqui no estado do Maranhão, principalmente na capital São Luís. Agora, uma pausa para aquela dica tão importante. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, 1 ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Nós vamos ao intervalo, já já nós voltamos com o Boletim Guará.
Olá, boa tarde. Terça-feira, 1º de setembro de 2020. Está no ar Boletim Guará. A gente começa esta edição falando de um achado de corpo ocorrido na noite de ontem na Praia do Calhau. O Corpo de Bombeiros foi informado do ocorrido e, de acordo com o Major Lisboa, que integra a corporação, o corpo encontrado era de um homem jovem, na realidade de um rapaz. Ele estava na faixa de areia, provavelmente trazido pela maré. Informações levam a acreditar que a vítima é um adolescente de 15 anos de idade, identificado como Caio Moraes dos Santos, que teria se afogado na noite de ontem. O corpo foi achado por pessoas que passavam pelo local, um pouco antes das 11 da noite. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, familiares da vítima reconheceram o corpo, que foi removido para o Instituto Médico Legal para a realização de exames. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para a família. O Instituto Vital Brasil anunciou um tratamento contra a Covid-19 baseado na injeção de anticorpos no organismo da pessoa com a doença. Esse tipo de terapia já é utilizado no tratamento da raiva humana e do tétano, porém, ele não tem sido muito noticiado. Jairo Martins foi entender melhor isso e explica pra gente. O registro de patente de um tratamento contra a Covid-19 é baseado em um protocolo antigo, mas que tem surtido resultados positivos contra a doença e pode ser a resposta que a ciência tanto buscava contra a pandemia. Então, o soro é que são anticorpos que você dá para o paciente. Isso já é usado, por exemplo, na raiva. A pessoa tem uma agressão por um animal suspeito de raiva, dependendo do tipo de agressão, você dá o soro para o paciente para que ele não adoeça. Então, você dá os anticorpos para ele se defender. Isso também é usado no caso do tétano, tanto na profilaxia quanto mesmo no tratamento dos pacientes com tétano. Então, é uma coisa que é conhecida há mais de 100 anos e que o Brasil também já produz esse tipo de soro há mais de 100 anos. Então, foi feita essa pesquisa em relação ao novo coronavírus e a produção desse soro em equinos. Então, você produz esse tipo de soro tanto em animais, no caso equino, quanto em humanos. A pesquisa está em estado avançado e, por conta da necessidade urgente de uma resposta contra a doença, é provável que esse tratamento esteja disponível em breve em todo o país. Em termos de pandemia, todo esse processo está sendo muito rápido. Todas essas etapas estão sendo rápidas, né? Você tem que dar prioridade a esse tipo de pesquisa. E também você tem que se tem resposta, já ver quais são os órgãos que podem produzir, né? No caso do Brasil, além do Instituto Vital Brasil, o Instituto Butantan também tem condição, já produz esse tipo de soro, tem condição de produzir e eles têm condição também de produzir em grande escala. Falando da Covid-19, vamos atualizar os dados gerais da doença aqui no estado do Maranhão. Vamos ver os números gerais dela. São 151.615 casos confirmados em todo o estado do Maranhão, 140.528 pessoas recuperadas, 7.641 casos ainda ativos. Ontem, segunda-feira, foram 403 casos novos, 94 na Ilha de São Luís, 30 em Imperatriz, 279 nas demais regiões. Vamos ver como é que está a ocupação de leitos agora, saber como é que tem sido a ocupação de leitos no estado do Maranhão, tanto na Ilha de São Luís como em Imperatriz e nas demais regiões do estado. Vamos ver como é que está a ocupação de leitos. Isso. 55 leitos de UTI exclusivo para a Covid-19 ocupados na Ilha de São Luís, que representa 36,18%. Em Imperatriz, essa taxa é de 74,07%. Baixou em comparação à semana passada, que estava já acima dos 80%. Nas demais regiões, os leitos de UTI ocupados são 62%, percentual de 28,84%. Já os leitos clínicos, 17,8% ocupados na Grande Ilha, 82,72% em Imperatriz, 17,39% nas demais regiões do estado. Vamos ver a evolução dia a dia da doença agora. Está aí,
Ontem, 403 casos, no domingo foram 317, no sábado, 751, na sexta-feira, 1.221, sendo que a quarta-feira foi o maior número da semana passada, mas ficou abaixo da semana anterior, esse dia, mesmo dia da semana, né? A quarta-feira, acabou ficando abaixo. A quinta, sexta, sábado e domingo e segunda-feira tem se mostrado dias com números baixos aqui. Por último, vamos ver como é que está o mapa dos bairros aqui na região metropolitana de São Luís, na ilha de São Luís. Turu é o bairro com mais casos, 490, Renascença 333, o conjunto dos Quatraques 274, o Centro 263, Cidade Operária 256, Calhau 227, Anjo da Guarda 213, Maiobão, aí já é um bairro de um município diferente, que fica em Passo do Lumiar, 212, Coama 193 e Anil, fechando os 10 primeiros com 187. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta o Boletim Guará. Ia falar café com beiju porque estava passando a chamada agora há pouco aí. Mas está de volta o Boletim Guará. Artistas maranhenses se uniram ontem em protesto contra a falta de repasses de verbas destinadas através da Lei Aldir Blanc. Foi em frente à sede da Prefeitura de São Luís que diversos profissionais da cultura local protestaram pedindo a liberação do pagamento do auxílio emergencial obtido através da Lei Aldir Blanc. Essa lei do governo federal oferece um valor pago aos artistas mensalmente que estão com as atividades paralisadas por conta da pandemia de coronavírus. Cerca de 3 bilhões de reais foram liberados para os estados. Os recursos foram enviados pelo governo federal aos estados e municípios. Desse total, foi encaminhado 1,5 bilhão ao estado e 1,5 bilhão ao município em parcela única. Só que, segundo os artistas, o secretário municipal de Cultura disse que não há uma previsão de quando os recursos serão repassados. O município está muito atrasado, não tem se visto as ações necessárias para que essa implementação aconteça e, naturalmente, isso gera uma sensação de inoperância por parte do poder público municipal, que faz com que a gente esteja aqui hoje reivindicando o posicionamento e, principalmente, que o secretário de Cultura dê esclarecimento sobre os procedimentos que estão sendo adotados. O auxílio emergencial será destinado para a manutenção de espaços culturais e o pagamento de 3 parcelas aos artistas locais, já que muitos ainda não podem trabalhar. A Ana é artista circense e sente as dificuldades durante este período que parou de se apresentar por conta da pandemia. Muito difícil para todos os artistas de todas as linguagens, porque a gente não tem a possibilidade de ir para a rua, a gente não tem a possibilidade de fazer os nossos treinos toda segunda-feira, a gente não tem plateia também para fazer as nossas apresentações. Acho que muita gente também não entende que os artistas, eles trabalham, a arte é a fonte de renda dos artistas. E nesse período a gente precisa sim de assistência, e essa assistência vem a partir da Lei Aldir Blanc, que não está sendo aplicada aqui no Maranhão, aqui em São Luís, no caso. Durante o ato, os manifestantes pediam uma resposta do secretário de Cultura. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionados. Só que os artistas seguiram o ato de forma pacífica e esperaram um diálogo claro com o poder público. Os artistas hoje têm fome e a Lei Aldir Blanc está aí. E com essa informação, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. A gente volta amanhã. Boa tarde. Faz bem a todos.